Muito boa tarde, caros internautas da Camunda News. Tenho diante de mim o engenheiro Adalberto Costa Júnior, a poucas horas do Congresso da UNITA, a quem eu vou entrevistar. É uma breve entrevista, uma entrevista especial para a Camunda News. Muito boa tarde, engenheiro Adalberto Costa Júnior. Muito boa tarde a todos os ouvintes, ou melhor, telespectadores, frequentadores das redes da Camunda News. E é com muito gosto que tenho esta entrevista convosco. Para ser repetido? Eu gostaria, portanto, de lhe perguntar, que está a poucas horas do Congresso, portanto, vai concorrer a solo à presidência da UNITA. Portanto, gostaria de ter mais concorrentes? Eu habituei-me à pluralidade, ao contraditório, a uma campanha com adversários. Não foi minha opção, infelizmente, a não existência de outros candidatos, mas eu gostaria de ter seguramente outras candidaturas. Sem dúvida. Do seu ponto de vista, por que é que não houve mais candidaturas? Acha que é uma figura de consenso? Bom, se olho para aquilo que é a avaliação externa, muitos angolanos entendiam que este é um congresso de resgate. Porquê? Porque houve uma intromissão, direi mesmo assim, nas questões internas do partido e muitos entendiam que não deveria efetivamente existir outras candidaturas. A UNITA deixou sempre muito claro que estava aberta à pluralidade, que qualquer membro nas condições para concorrer que quisesse deveria formalizá-las. Eu, em particular, que tenho também recebido aqui e ali alguma leitura de ideias contrárias, de algumas correntes que não são completamente coincidentes às minhas propostas, esperei que os autores destas tivessem a coragem de formalizar candidaturas, porque a legitimidade adquire-se de facto no voto. O Acórdão 700/21 do Tribunal Constitucional, de certo modo, traiu as suas expectativas, uma vez que os militantes que haviam impugnado haviam pedido somente a cabeça de Adalberto Costa Júnior, mas o Tribunal Constitucional acabou, portanto, por lhes entregar aquilo que chamaria, portanto, toda a UNITA de bandeja. Bom, eu penso que é comum saber-se o porquê da UNITA ter aceito e não ter partido para a contestação. No entanto, é também publicamente sabida a forma como a sociedade toda destruiu os argumentos deste acórdão. No fim disto, eu penso que as instituições não saíram bem tratadas, minimamente. Então, meu caro, eu estou, diria assim, satisfeito pelo modo como vi a sociedade reagir, particularmente como vi reagir a academia, que de forma muito frontal destruiu por completo aqueles conteúdos. Numa entrevista que havia concedido ao Jornal Público, admitiu que se as coisas não lhe corressem de feição, iria recorrer ao Tribunal Internacional. Portanto, acabou por não recorrer. Não me dirigia à questão do acórdão. Eu reagia a todo este aspecto que caracteriza a destruição dos referentes do Estado de Direito Democrático. Nós vivemos hoje uma sociedade onde todos os dias somos vítimas de atentados à Constituição, censura extrema aos conteúdos na imprensa pública, uso dos serviços de inteligência para fazer competição partidária, uso dos tribunais para poder fazer competição aos adversários políticos, tentativa da escolha do adversário que mais convém. Tudo isto faz um edifício bastante alto de violações, de atentados, e eu sou dos que acha que, de facto, há um limite e o direito deve ser chamado aqui e as instituições a intervir sob o risco, de facto, de descaracterizarmos completamente aquilo que é uma campanha eleitoral, de descaracterizarmos totalmente aquilo que é, na prática, um Estado de Direito Democrático, porque hoje é uma vergonha sem limites aquilo que o Estado angolano acaba por assumir dos seus atos, uma vergonha completa. E acha que a comunidade internacional poderia fazer mais do que aquilo que tem feito? Bom, a comunidade internacional move-se por interesses, como todos nós sabemos, e quando se move é porque já se excedeu um pouco aqueles aspectos que lhes trazem exposição e acaba por se mover.
É verdade que neste caso mesmo do acórdão manifestou-se. Nós recebemos atos de solidariedade efetivas. Nós recebemos convites vindos de muita embaixada que nos manifestou escândalo perante esta atuação e que publicaram, escreveram no Twitter, publicaram fotografias, convidaram para debates, manifestaram posições. E eu penso que o governo angolano hoje não usufrui dessa imagem tão vendida de uma nova realidade, uma assunção da plenitude, da pluralidade, de uma imprensa plural. Isto já é algo que foi para as calendas gregas e vamos de mal a pior a este nível. O engenheiro falou que ao MPLA lhe convém um adversário que lhe possa, portanto, permitir fazer aquilo que eu chamaria, né, que eu habitualmente chamo a tal oposição orientada e disciplinada. Se a isso associarmos as palavras elogiosas que o Presidente da República teceu quando da tomada de posse do Presidente Isaías Samakuva, será que o Presidente Samakuva faz justamente aquele tipo de oposição que interessa ao MPLA? Eu falo de forma muito aberta, muito mais abrangente. É hoje claramente uma percepção de todo o cidadão, de todo o observador atento, de que o regime está a pretender escolher o adversário que lhe convém, sem dúvida nenhuma. Põe obstáculos, agride lideranças de uns, não faz nas lideranças de outros, e nesta matéria não há dúvida nenhuma que está à procura de formatar um adversário de conveniência. Isso não é minha opinião, é genérica. E depois, ainda por cima, com alguns comentários distraídos de algumas entidades de topo que ajudam a formatar, efetivamente, este tipo de posicionamentos, completamente inexistentes nos Estados democráticos e de direito. É voz comum que o MPLA conta com muitos apoios, portanto, com algumas desavenças a nível da própria UNITA e que isto lhe tem facilitado justamente para fazer este tipo de jogos. Não concordo em nada, antes pelo contrário, veja-se a expressão dos votos quando a UNITA é chamada a votar. Portanto, há uma expressão ínfima de um pequeno núcleo, muito a ver com a realidade do país que temos. Nós não somos um país que fez inclusão. Hoje, quem tinha cartão de pertença encontrou estabilidade, tem as suas vidas mais ou menos definidas. Quem não encontrou tem problemas muito sérios. Há hoje problemas de fome, problemas de pobreza extrema e a compra de consciências. Hoje é uma realidade à luz do dia, perante, inclusive, atos escandalosos de intervenção dos serviços de inteligência, com sacos de dinheiro, a comprar cidadãos, com cidadãos que denunciam e a Procuradoria fecha os olhos, fingindo que não viu, que não sabe. E, portanto, é exatamente desta realidade que nós hoje vivemos, em que há hoje uma perda de valores, há uma perda de respeitabilidade das instituições, que, por essas razões, as propostas que fazemos ameaçam quem assim age. Nós temos uma proposta forte de alternância, temos a Constituição, fizemos-la efetivamente de uma ampla frente para a alternância e está longe dela ser conhecida na sua máxima potência. E nós sabemos que é fundamentalmente por esta razão que as deliberações saíram com a anulação do Congresso e as interferências na competição partidária por parte das instituições conferem atentados à Constituição de Angola, porque os partidos políticos têm autonomia das suas opções. E hoje está tudo muito claro, dá a entender que temos os tribunais em socorro a minorias que, não conseguindo impor a sua vontade porque não têm apoio para isso, vão à procura de decisões judiciais que acabam por atentar o Estado de Direito. Tem consequências, porque depois, nestes cenários, não pensem em encontrar desenvolvimento económico, não pensem em encontrar estabilidade económica, muito menos estabilidade político-constitucional, porque nós estamos hoje numa profunda crise de valores institucionais, onde o país todo está bastante tocado a reagir muito negativamente a estes cenários. Ouvimos mesmo aqui, hoje, há umas horas atrás, a sociedade a exprimi-lo de forma muito forte, o quanto abalada se encontra por este posicionamento de lideranças que meteram na gaveta valores democráticos, direitos fundamentais e valores constitucionais. Portanto, a UNITA parte para as próximas eleições num cenário eleitoral muito favorável ao MPLA, com uma legislação que, de certo modo, anula a contagem dos votos a nível dos municípios, a nível das províncias. Por outro lado, tem instrumentos também partidarizados, como a Comissão Nacional Eleitoral, e depois ainda vem aquela polémica que sempre se gerou daqueles que eu
ironicamente até tenho usado a expressão que são as tais canadianas eleitorais, tanto que, nomeadamente, a Indra, o Sinfic, portanto, que são instituições que normalmente elas, portanto, aparecem nas eleições. E sente-se ainda mesmo confiante que a UNITA tem hipótese de vir a ganhar as eleições nesse cenário? Nós não devemos subestimar que, de facto, nós não temos uma lei eleitoral democrática, nós não temos uma lei universal, nós temos atentados à transparência em conteúdos que foram introduzidos agora nesta lei. É mesmo uma vergonha ver um partido que se diz de milhões ter necessidade de socorrer dessas canadianas e de outros aspectos. Ainda assim, aspectos que continuam contidos na lei permitem, numa organização perfeita e em outros elementos complementares, que não é aqui trazido à partilha de estratégias, manter o regime assustado. Com todas estas realidades, ainda combatem os adversários, ainda se introduzem nos partidos, ainda querem impor lideranças, ainda fazem censura, ainda evitam o contraditório, ainda usam os serviços de inteligência. Portanto, como vê, nem isto lhes traz tranquilos. Portanto, ainda se sentem ameaçados. E eu penso que, dada a dimensão de exposição em que o regime se encontra hoje, é possível sim fazer alternância, mas temos muito trabalho para realizar. De certo modo, tem sido barrado pela comunicação social pública. O que é que se lhe oferece dizer sobre isso? Eu penso que isto confere um atentado sem limites à pluralidade democrática, à Constituição, que nos dá direitos iguais, oportunidades iguais, mas na letra, não na prática. E quem governa parece não se sente minimamente incomodado, porque a democracia não é efetivamente um valor abraçado, a muitos níveis incomoda até. Aquilo que ocorre hoje é de tal modo escandaloso que atingiu o país. Hoje quem reage não sou eu, hoje quem reage é todo o cidadão que se sente incomodado pelos excessos, pela vergonha em que bateu no fundo a credibilidade das nossas instituições. E é um verdadeiro escândalo, porque se ontem tínhamos 2 TPAs, hoje elas estenderam-se. O espaço da propaganda institucional aumentou, com os gabinetes de propaganda instalados na Presidência da República e, portanto, envolvidos na compra de cidadãos militantes dos partidos, exatamente para servir o quê? Para servir a incapacidade, a falta de convicção democrática de quem, infelizmente, nos dirige. Uma das questões que se tem levantado tem sido a questão das supostas agressões a jornalistas quando eles vão cobrir atos da UNITA. Acha que a responsabilidade da segurança dos jornalistas, portanto, é da competência da UNITA ou de alguma força pública? Como nós todos percebemos, houve uma manifestação em que houve efetivamente agressões verbais. Ficou claro que não houve, felizmente, também agressões físicas, imediatamente condenadas por nós todos. Eu não estava sequer na área, mas quando tomei conhecimento, na minha intervenção, prontamente também o condenei, mas que também foram exageradamente usadas, de uma forma ou de outra. Não somos minimamente gente que se posiciona no incentivo a este tipo de práticas. A liberdade de imprensa e a liberdade de informar e de ser informado é uma defesa absolutamente profunda, convicta da nossa parte, e jamais, inclusive, viríamos a público dizer que isto é também consequência da falta de pluralidade. Nem isso fizemos, porque não vamos justificar um erro com outro erro. Portanto, foi um exagero de utilização e, como sabe, a segurança pública é da responsabilidade da polícia. Se por acaso tivessem havido agressões efetivamente físicas, a polícia que se encontrava no local em grande número teria registado atos que não fez. Portanto, essas agressões foram verbais e foram negativas. De certo modo, o que é que achou? Ficou-se com a ideia que houve um julgamento mediático, em vez de as pessoas supostamente agredidas não terem recorrido à justiça? Julgamento mediático, recusa do contraditório, os diretores de comunicação assumiram-se como juízes e assumiram-se como competidores, porque inclusive fizeram comunicados públicos onde vinham decidir em nome do Estado, violando leis, e portanto ficaram impunes, e portanto isto parece que o poder caiu na rua. Não há uma governação que faça respeitar as leis. Mas isto advém também de outra questão. Há pouco diálogo institucional. E vamos agora trazer as questões ao espaço onde elas deveriam nunca ter saído. Quem quer que governe
deve ter a plena convicção de que na formatação de políticas, na governação, deve haver inclusão, deve haver harmonia social, deve haver um espírito de franca convivência democrática e também olharmos para aquilo que é pluralidade com naturalidade. Não há um governo que tenha mandatos permanentes, há ciclos que devem ser regularmente sujeitos a revisitar os mandatos. Isto deve ser visto com muita tranquilidade. Dá a impressão que, no nosso caso, o nosso governo não está, de facto, com este espírito e com esta cultura, efetivamente, democrática, que sustenta as democracias na alternância do poder político. Eu sou dos que surpreendido fico quando vejo estas reações extremas, esses diálogos violentos, esta utilização das instituições, porque este não é um espaço onde eu me enquadro. Eu olho para a pluralidade com muita tranquilidade. O exercício do poder político é meramente cíclico e, portanto, hoje estou eu, amanhã estará outro. O que é fundamental é que as leis sejam respeitadas e que sejamos tratados por igual na universalidade daquilo que nós representamos como sociedade. Durante os 2 anos que esteve à frente da UNITA, esgotou as vias de diálogo para chegar à fala com o presidente João Lourenço? Eu fiz tudo o que eu podia. Eu devo dizer que não fiquei parado à espera. Eu fiz cartas, eu solicitei audiências, eu fui procurar membros do governo, eu fui procurar, inclusive, já que estava agredido por setores da inteligência, membros da inteligência. Eu fui sempre um cidadão de diálogo e recebi até algumas respostas do Sr. Presidente. Tomei boa nota da carta, mas elas não foram seguidas de uma materialização do diálogo. Portanto, da minha parte, não vou dizer que não possa fazer mais alguma coisa, digam-me o que é, mas eu fiquei consciente de que manifestei sempre uma enorme abertura e também uma grande, diria, convicção de que a democracia faz-se dialogando e respeitando os diferentes. Portanto, acho que virão bons tempos, virão melhores tempos. Eu sou daqueles que acham que o homem é inteligente e tem sempre a condição de corrigir os seus erros. E, portanto, eu auguro sempre que não é apenas no que me diz respeito, mas com outros, haja inclusão, diálogo, convivência normal, respeito mútuo e não um combate político sem regras como este que nós estamos a observar hoje. Relativamente à questão da queixa apresentada pelo cidadão Rui Galhardo, na qual lhe acusa de ter sido mentor de uma ação de homicídio, não acha que se está... De homicídio? Eu não ouvi falar disso. Portanto, fala-se em lixamento. Ele fala concretamente em lixamento, portanto, que iria culminar no homicídio. Mas não acha que se está-se a dar muito mais protagonismo, admitindo-se hipoteticamente que seja o autor moral desse ato, não se está a dar muito mais protagonismo ao autor moral do que aos autores materiais? Num país normal, nós já teríamos tido a oportunidade de ser ouvidos, não fomos. Teríamos direito ao contraditório, não fomos, também nunca fomos notificados, o que significa que esse processo, tal como ouvi o porta-voz, e se as instituições têm mesmo credibilidade, ouvi o porta-voz da PGR dizer que o processo estava arquivado porque não teve fundamentação para poder caminhar. E, portanto, tranquilo, aqui estamos. Mas mas foi a mesma PGR que, de certo modo, também deu respaldo quando, há poucas semanas, o Rui Galhardo foi acompanhado da imprensa justamente que era para reavivar ou saber do seu processo. O que é que acha dessa dualidade? Se o que eu li estava correto, aquilo que eu li dizia que a PGR não se pronunciou. Fizeram imagens a partir da PGR, mas a PGR não se pronunciou. Mas não acha que, de certo modo, a PGR, quando se trata de questões que envolvam determinadas membros do MPLA, como aconteceu agora com o nomeado governador do Cuando Cubango, sem que fosse abordado pela imprensa, a PGR fez sair um comunicado a dizer que, portanto, ele não tinha nenhuma questão a nível jurídico. Não acha que, de certo modo, a PGR, em alguns casos, toma iniciativa, em outros casos só o faz quando abordado pela imprensa? Meu caro jornalista, eu sou cidadão, sou deputado, fui presidente de um partido político, sou candidato à liderança de um partido político. Isto dá até, para além das circunstâncias normais, regulares de cidadania, que é igual a de todos, também a condição de exceção da ocupação dos lugares que tive.
e só por aí veja bem o quanto o tratamento desigual nos permite perceber que o Estado de Direito democrático está muito derrubado ao nível do tratamento e ao nível daquilo que não corresponde à respeitabilidade que as instituições deveriam ter. É o comentário que eu posso fazer em relação a esta pergunta. Em relação a tudo o resto, eu sou um cidadão que respeita a lei em absoluto e portanto, não sei o que é que vê quando olha para mim, com absoluta tranquilidade e que tem por hábito a boa convivência e o bom relacionamento com os meus homólogos e homónimos e, portanto, a este nível não tenho mais comentários a fazer e muito grato pela oportunidade. Está bem, muito obrigado também. O tempo, de facto, é diminuto, já não temos muito tempo e então eu agradeço-lhe uma vez mais por ter acedido a esta curta entrevista à Camunda News. A imprensa é um veículo que nós devemos proporcionar oportunidades de nos levar lá onde nós fisicamente não chegamos. Então...